Muito bem, nós vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Instrumentos nas mãos do Senhor, o plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. Vamos fazer uma pequena oração. Ó Deus querido e Pai amado, queremos mais uma vez te agradecer pelo estudo da palavra que o Senhor traz ao nosso coração na noite de hoje. Como é maravilhoso, ó Deus, estarmos juntos e termos esta liberdade, esta segurança, esta tranquilidade de poder estudar a tua palavra, de aprender mais e mais. E sabemos, ó Deus, que quanto mais aprendemos, mais seremos cobrados do Senhor para realmente viver com intensidade, ó Deus, a vida cristã que o Senhor tem dado a todos nós. Nos abençoe, ó Deus, com graça, com misericórdia, tenha compaixão de nós também, ó Deus, e que durante todo o tempo, a todo instante, a gente possa estar sempre preparado para declarar a nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome. No nome do teu filho Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Ok, então vamos lá. Na semana passada a gente parou nesse tópico, né, falando sobre a importância, iríamos começar falando sobre a importância redentora, né, de boas perguntas. Na verdade, a gente deu início falando sobre a questão das perguntas, que nós deveríamos aprender a fazer boas perguntas para as pessoas, para tentar descobrir um pouco mais as pessoas, saber um pouquinho mais sobre a vida delas, nos aproximarmos. Essa arte de fazer as perguntas, ela é maravilhosa, tem vários aspectos, várias formas de fazê-lo, e através das perguntas a gente vai se chegando ao coração das pessoas, né? Os historiadores dizem que, eu nunca contei, mas eles dizem que deve existir aproximadamente cerca de 200 perguntas de Jesus na Bíblia. E de Deus também ali, né, de Jesus, de Deus, colocando e observando algumas coisas para os homens. A gente viu algumas lá no início, né? A primeira pergunta não foi de Deus, né? A primeira pergunta não foi do Senhor. A primeira pergunta que foi feita, que a Bíblia tem registrada, foi de Satanás, quando ele chega ali para Eva, né? E fala e pergunta, né? Não foi assim que Deus disse? E aquela pergunta trouxe realmente dúvidas para o coração, né, de Eva. Mas depois aparece lá Deus fazendo as primeiras perguntas para Adão, né, e depois para Eva, e dali para frente essa situação se torna recorrente. Então a gente vê isso na Bíblia de diversas formas. Eu vou depois, com o tempo, separar algumas dessas perguntas para a gente estudar, para a gente ver e para a gente conhecer, né? E entender por trás de cada pergunta que Deus fez, que Jesus fez, entender ali o significado dessas perguntas, a proposta, o propósito, né? O que realmente Jesus estava requerendo ou desejando que nós pudéssemos responder, né, a Ele quando de uma pergunta. Eu me lembro de uma situação na Bíblia em que é, Jesus está falando com os discípulos, conversando com eles, tal, e Jesus, toma conhecimento de que as pessoas falam muita coisa a respeito dele. E uns diziam que ele era isto, que ele era aquilo, um Messias, um líder, o Elias, etc. e tal. Mas aí Jesus se dirige especificamente para os apóstolos, né? E pergunta para eles: e vocês, o que dizem a respeito disso? Quem eu sou? Né? E era uma pergunta, com certeza, carregada de muito significado, né? E que trazia ali uma importância de vida para todos eles, né? E a resposta de Pedro foi uma resposta que todos nós deveríamos saber dar para uma pergunta desta natureza, ok? Então é muito importante ter no coração esta visão, né, de que quando fizermos perguntas às pessoas, tem que ter esse caráter, esta essência, né, de trabalhar a questão da redenção no coração das pessoas. É, Algumas perguntas são simples demais, a gente vai, através de algumas perguntas, aprender a se aproximar das pessoas, conhecer qual o seu nome, como é que vai, tá tudo bem, etc e tal. Como a gente falou na semana passada, são perguntas genéricas, né? Mas depois a gente vai entrar no aspecto mais pessoal, perguntas mais específicas, e eu imagino que é a partir desse ponto que as perguntas se tornam, assim, vamos dizer, carregadas de certa importância redentora, quando a gente começa a trabalhar essa questão de Deus na vida das pessoas, né? A estar perguntando
o significado de Deus para elas, quem é Deus, como elas trabalham isso na vida delas, se elas gostariam de receber a Jesus como Senhor e Salvador, se elas sabem o que é a Bíblia Sagrada, o que é uma igreja, o que é a comunhão, e por aí vai, ok? E a gente vai ter oportunidade e privilégio de lidar um pouco com isso. Ó, vamos caminhar mais um pouco, né? Conhecer é o que a gente está trabalhando, né? Então faça boas perguntas. O que temos falado a respeito disso, de fazer boas perguntas, perguntas sábias, é crucial para nós servirmos como instrumentos de mudança do Senhor. Fazer boas perguntas para todos nós, ou de todos nós, ou da parte de todos nós, é imprescindível para a gente ajudar as pessoas a encararem quem elas realmente são e o que elas fazem. Todos nós precisamos de pessoas que nos amem o bastante para nos fazer perguntas, para escutar e para perguntar mais ainda. É interessante que, dependendo da situação que a gente possa estar vivendo, a gente acaba pagando até para que alguém faça perguntas para a gente, para que a gente descubra um pouco mais da gente mesmo, né? Eu estou falando aí no caso de um terapeuta profissional. Pensa num psicólogo, num psiquiatra que vai tratar, ou um médico, né? Que vai nos tratar com relação a alguma coisa. E a gente está doente, ou a gente não está sabendo o que está acontecendo, a gente vai, marca lá uma sessão com esse terapeuta, com esse médico, e o médico faz uma série de perguntas. Hoje os médicos clínicos gerais já não têm mais esse meio, né? Antigamente eles faziam muito, perguntavam o que está doendo, onde está doendo, o que você sente, como é que é, e através dessas perguntas eles conseguem montar ali um diagnóstico e dizer para nós o que a gente tem e prescrever talvez a medicação adequada. Os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc. e tal, também têm nas perguntas vamos dizer assim, um grande instrumento para nos ajudar, né? E muitas das perguntas que eles fazem não tem como propósito, né, eles nos darem as respostas, mas nos fazer realmente buscar as respostas a essas perguntas e nos levar a nos compreendermos um pouco mais, né? E no nosso ministério, como servos do Senhor, para falar de Jesus para alguém, isso é válido também, né? Essas perguntas, né, vão nos ajudar muito a conhecer as pessoas e vão também ajudá-las a se conhecer um pouco mais e melhor. Numa certa ocasião, um jovem chegou para Jesus e perguntou para Jesus, né, o que eu preciso fazer para merecer os céus, né, para ter a eternidade? Com certeza é uma pergunta que todos nós gostaríamos de receber de alguém com quem estamos vivendo. E Jesus respondeu à pergunta daquele jovem, né? Jesus disse, olha, faça isso, faça aquilo, guarde os mandamentos. Jesus foi falando uma série de coisas para aquele jovem, né? Ao final, depois de Jesus ter dado a resposta, aquele jovem diz, mas isto, Senhor, eu faço desde que eu sou criança, desde que eu sou pequeno. E Jesus, então, colocou, né, uma outra situação para ele. Então tá, então agora faça o seguinte, faça isso, isso e isso. E aí a Bíblia fala que aquele jovem não gostou dessa parte da resposta, né, que Jesus deu a ele, ficou muito triste e foi embora, né, porque Jesus lidou de forma, vamos dizer assim, mais persuasiva ali, e um tanto quanto mais pessoal, com a questão financeira daquele jovem rico, né? O coração daquele jovem estava preso às riquezas. Então, na hora que Jesus fez esta observação, aquele jovem também, talvez com a tristeza que sentiu na sequência, ele pôde ver o quanto ele estava preso, confinado aos seus bens materiais e que não havia no coração dele nenhuma disposição de abrir mão dos seus bens materiais, da sua riqueza, ainda que conhecesse os mandamentos de Deus da forma como ele conhecia, né? Então tá aí. Eu creio que a arte de fazer boas perguntas, perguntas inteligentes, sábias também, tem esse propósito, né, de nos fazer conhecer um pouco mais as pessoas, mas também de levar as pessoas a se conhecerem melhor. E é lógico que ao final, sabendo tratar bem estas perguntas e dando as respostas adequadas, a gente vai levar estas pessoas a conhecer o Deus que nós conhecemos. Mas quando a gente faz perguntas, pastor, assim para as pessoas, isso não seria ser um tanto quanto intrometido, né? Eu diria que isso não é ser um intruso, não. Eu acho que o aspecto de sermos intrometidos tem a ver com outra área, né? Quando a gente quer bisbilhotar, pelo simples prazer de bisbilhotar e de fofocar sobre a vida de alguém. Mas como a gente está lidando aqui com a questão da evangelização, fazer perguntas tem um outro propósito, né? Que é um deles
seria ajudar as pessoas cegas a abraçarem a Cristo. Pessoas cegas, sim, cegas espiritualmente falando. Todos nós aprendemos desde cedo que as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que ainda não receberam a conversão providenciada ali, dada ali graciosamente pelo Espírito de Deus, elas estão cegas, elas estão mortas espiritualmente falando. Elas não conseguem ver a graça, elas não conseguem ver o amor, não conseguem ver o Deus verdadeiro, não conseguem olhar para a Bíblia Sagrada e ver que é a palavra de Deus. Então, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar essas pessoas a abraçarem a Cristo. Né? E fazer estas perguntas é também ajudar as pessoas a verem as maneiras tolas pelas quais elas têm vivido para a sua própria glória e as maneiras sutis pelas quais elas trocaram a adoração e o serviço para com o Criador por adoração e serviço para a criação. A Bíblia fala a respeito disso, né? E, se não me falha a memória, Romanos e Hebreus tratam esses dois livros tratam bem esse assunto, em que o ser humano ele troca a adoração, né? Ele não adora mais o Criador, ele adora a própria criação. O foco da adoração de todo homem que não tem a Jesus como Senhor e Salvador é a criação. Então, só que eles estão cegos. A Bíblia mesmo fala que eles hão de ser como a criação é, enquanto não receberem ali a conversão. Então, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para direcionar estas vidas, para levar estas vidas aos pés de Jesus. E através dessas perguntas, né, que nós vamos aprender, a gente vai conseguir identificar, né, o caminho correto para tratar estas vidas e para realmente despertar no coração delas o desejo pela palavra, né, o desejo por Cristo Jesus. Por meio de nossas perguntas, Cristo transforma as pessoas. Você vai ver mais à frente que quando a gente diz por meio das nossas perguntas, são perguntas que a Bíblia vai nos ensinar como devem ser feitas, para que estas vidas sejam alcançadas para Cristo Jesus. Então, enquanto o Espírito Santo opera na vida dessas pessoas, as nossas perguntas podem ser o começo, né, o start do trabalho radical de Deus para a mudança daquelas vidas. Né? E para aqueles que estão à nossa volta, as nossas perguntas podem ser parte integral do que significa refletir a Cristo. O objetivo da minha vida, da sua vida, como instrumento nas mãos do Senhor, é manifestar a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós aprendemos a fazer as perguntas bíblicas, as perguntas corretas para a vida das pessoas, elas vão ver em nós Jesus Cristo. Elas vão ver Jesus presente em nós, porque as nossas perguntas vão ser carregadas de um interesse não pessoal, não egoísta, mas de um interesse realmente divino, bíblico, de um interesse de Cristo Jesus por aquelas vidas, né? Então, essas pessoas que vão estar próximas a nós, que ainda não conhecem Jesus, quando nós começarmos a trabalhar com estas vidas, elas vão ficar muito felizes por isso, por saber que o nosso interesse por elas é um interesse realmente altruísta, né? O interesse de mostrar a elas o verdadeiro Deus que nós cremos e a forma como nos chegamos também a Cristo Jesus, né? O ministério pessoal, que é todo e qualquer ministério que eu e você temos em Cristo Jesus, não tem a ver só com a reunião das informações necessárias, mas com encontrar sentido bíblico nessas informações. Às vezes, dentro da igreja, na nossa igreja a gente não tem esse costume aqui no Quarto Centenário, né? Mas às vezes em algumas igrejas há um costume de que durante o culto, tanto na escola dominical quanto o culto noturno, eles fazem um papelzinho ali, tipo de um cadastro, um pequeno cadastro, onde quando chega gente nova na igreja, a gente pega lá o nome, a gente pega o telefone, se a pessoa quiser passar para nós o telefone, a gente pergunta ali, olha, você aceita uma visita, né? Onde você mora, enfim, uma fichinha com esse cadastro, né? E às vezes essas informações, elas ficam ali confinadas na mesa do pastor, para que o pastor possa distribuir aquele cadastro entre os irmãos da igreja para que possam fazer uma visita, que possam ligar para aquele visitante, para aquela família, etc. e tal. Mas o ministério pessoal ele vai além disto. Não basta simplesmente você colher essas informações e ter essas informações ali no banco de dados. É preciso dar a essas informações um sentido diferenciado, um sentido de vida, um sentido que eu diria bíblico, né? E o ministério pessoal bíblico é mais a respeito de perspectiva, identidade e chamado do que consertar o que está quebrado.
Quer dizer, o meu ministério, o ministério que Deus deu a mim e deu a você, é muito mais do que querer resolver a vida de alguém. É muito mais do que ter que chegar para a vida de uma pessoa e falar: olha, creia no meu Deus que você vai ter uma família abençoada, que você vai ter seus problemas resolvidos, que você vai ter largueza financeira, que você vai ter prosperidade, que você vai ter saúde física, emocional. Creia no Deus que eu creio, que você vai ser grandemente abençoado. O ministério bíblico pessoal é muito mais do que isso. Eu e você não somos chamados por Deus para fazer isso. Você se lembra que Jesus, quando estava ali com os discípulos e vivendo ali naquelas cidades ao redor, né, da Galileia, na Galileia propriamente dito, Jesus teve o contato com muitas pessoas, com milhares de pessoas, e todas as pessoas com quem Jesus esteve, né, com as quais Jesus esteve, foram pessoas que tinham necessidade. Nem todas aquelas pessoas foram atendidas em suas necessidades. Algumas pessoas Jesus curou, algumas pessoas Jesus fez um milagre na vida delas. Na vida de outras pessoas, Jesus fez uma visita, esteve na casa delas, foi almoçar, foi pernoitar na casa delas. Mas outras milhares de pessoas simplesmente passaram pela vida de Jesus e Jesus simplesmente passou pela vida delas. Não teve muita coisa ali maravilhosa que aconteceu em termos de cura, né, de milagres, de soluções de problemas. Então, na nossa vida, a gente tem que entender também que o nosso ministério é muito mais do que levar para estas pessoas a solução dos problemas dela. O nosso ministério, ele tem que ter um diferencial, e a gente vai ver no próximo slide qual é este diferencial, né? E eu concluo esse aspecto dizendo que o ministério pessoal bíblico, ele tem que ser simplesmente isto, bíblico. A gente não pode enfeitar muito, não. A gente não pode querer criar muito, né? E às vezes dentro das igrejas, a gente percebe este erro por parte de muitos evangelistas ou de muitos grupos, né, dentro da igreja. Eles querem fazer determinadas atividades especiais para ganhar as pessoas para Cristo. Atividades não ganham ninguém para Jesus. Atividades especiais podem ter um outro propósito, né? Mas o ganhar as pessoas para Jesus tem a ver com este ministério pessoal bíblico que nós recebemos dele, de Jesus. Tem a ver com o uso que o próprio Deus vai fazer de cada um de nós como instrumentos nas mãos dele para falar de Jesus, para falar da salvação, para falar do amor, para falar da graça, né? Para falar do perdão, etc. e tal. Ok? Então, às vezes, a gente não tem nenhum ministério especial, nenhuma atividade especial, a gente não faz nenhum encontrão ali para rebanhar essas pessoas, e muitas pessoas estão batendo a porta da igreja para ouvir a respeito de Jesus. E o que está atraindo essas pessoas? É a genuidade da palavra de Deus sendo pregada. Então, todas as vezes que uma igreja se torna uma igreja genuína, biblicamente falando, pregando a palavra de Deus, a Bíblia fala que o Senhor acrescenta naturalmente à igreja aqueles que haverão de ser salvos, né? Então, o que nós temos que considerar dentro deste ministério bíblico pessoal? Quais são os aspectos? Nós vamos elencar aqui alguns desses aspectos, mas sem entrar, vamos dizer assim, sem esmiuçar, né, cada um desses aspectos, porque isso será feito na medida em que nós progredirmos nos nossos estudos. Mas o primeiro aspecto que a gente tem que entender, que a gente tem que considerar dentro deste ministério bíblico pessoal, é a glória de Deus. Então, ao sermos levados, né, por Deus para pregar a salvação em Cristo Jesus, a salvação de Cristo Jesus para as vidas que estão próximas a nós, é a glória de Deus que tem que ser evidenciada e nunca a nossa. Não somos nós que temos que ser honrados neste ministério. Não é pela maneira como fazemos. Não é, olha quantas pessoas para quem eu estou falando de Jesus. Olha como eu sou bom, olha como eu sou maravilhoso. Não é nada disso, né? A gente tem que sempre lembrar que é tudo para a glória de Deus. Ok? Então, tudo que vai acontecer durante o exercício deste ministério tem que ser evidenciado, isto é a glória de Deus. O segundo aspecto, nós temos que também declarar e evidenciar que o homem é pecador. Então, essa pecaminosidade do homem tem que ser declarada. Então, no mundo de hoje, isso não se fala mais, isso não se prega mais. Inclusive, existem muitas igrejas que já baniram, né, vamos dizer assim, da pregação,
esta particularidade da pregação, né? O falar que o homem é pecador. Exatamente pelo aspecto de que, ao falar sobre isto, né, ao dizer que o homem é pecador, eles temem que isto vai afugentar as pessoas da igreja. Outra vez, a gente acaba deixando, né, a situação um tanto quanto muito rasa, muito humana, e acreditando que é através de metodologias, né, teológicas que a gente alcança as pessoas para Cristo, e não é assim. Falar que o homem é pecador é bíblico e a gente não pode esconder isso. A Bíblia trata o pecado, a Bíblia mostra que o homem peca e a gente não pode esconder isso. Às vezes a gente tenta até amenizar esta situação, dizendo assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Né? Olha, tanto o pecado quanto o pecador, Deus odeia, tanto um quanto o outro. Quer dizer, o pecador que continua no pecado é odiado também por Deus. Mas em Cristo Jesus isso pode ser mudado. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, né, por todo aquele que está em pecado, então isso pode ser mudado só nele, em Cristo Jesus. Então não adianta eu amenizar. Sim, Deus odeia o pecado, e sim, Deus odeia o pecador também. Quer dizer, aquele homem que quer continuar pecando também está debaixo do crivo e da justiça de Deus. Então eu tenho que apontar, sim, o pecado, tenho que falar. Ao apontar o pecado, eu tenho que ser perfeito, né? Eu tenho que não estar em pecado, porque do contrário, eu então não poderei falar sobre o pecado? Não, de maneira alguma, porque ao falar que o homem é pecador, eu estou falando com base bíblica, por isso que eu estou falando, o ministério é pessoal bíblico, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. E Jesus em nenhum momento escondeu o pecado da nação de Israel, dos seus discípulos, dos seus apóstolos e de todos ali. Né? Então, glória de Deus e pecaminosidade do homem são aspectos, né, que eu tenho que considerar dentro deste ministério bíblico pessoal. Outra coisa que eu também tenho que considerar, a condição do mundo caído. O mundo está caído, o mundo inteiro, o universo todo está caído, e isso tem que ser falado, isso tem que ser declarado, e a gente não pode abrir mão disso. Ainda que o mundo está tentando melhorar em muitas coisas, há um progresso, vamos dizer assim, tecnológico, progresso econômico, progresso político, progresso em termos de relacionamento, as pessoas quebrando barreiras e procurando assim se identificar, se aceitar, etc. e tal, isso não tira a realidade daquilo que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo está caído e a solução para este mundo caído não é o progresso tecnológico, financeiro, material, não é o progresso econômico, não são boas lideranças, lideranças comprometidas, políticas, né? Lideranças políticas comprometidas, verdadeiras, justas, etc. e tal, não. A melhora deste mundo caído não é isso. A solução para o mundo caído tem nome, é Jesus Cristo. E a gente não pode esconder esta realidade. Né? Então, o mundo jaz no maligno e a gente tem que mostrar isso e tem que declarar isso dentro deste ministério, né, bíblico pessoal. Outra coisa que nós temos que também falar e que não dá para esconder a realidade do diabo, a realidade de Satanás. Está aí, Satanás está agindo e continua agindo. Ele é um derrotado? Sim, é. Ele foi derrotado em Cristo Jesus e por Cristo Jesus? Sim, foi, com certeza. Ele já está derrotado desde o início? Sim, está, não há dúvida disso. A Bíblia narra isso, mostra isso, e há situações a respeito disso em que talvez a nossa inteligência é muito rasa, muito pequena, a gente é muito limitado para compreender isto, né? Mas o inimigo está aí, não podemos esconder. O inferno existe, o diabo existe. E há pregações, ou existem pessoas que tentam amenizar essa realidade ao dizer que se existe inferno, ele é aqui na Terra. Quer dizer, não é. Não tem nada a ver. A Terra faz parte dessa condição do mundo caído, do universo todo que caiu, né? Mas a realidade satânica está presente também na Terra, tanto quanto está presente no universo inteiro. A Bíblia fala que ao final, na segunda vinda de Cristo, tudo isso vai ser julgado e tudo isso haverá de ter uma solução. Mas a gente não pode deixar de falar a respeito disso. O diabo, ele quer acreditar que reina, ele tenta mostrar que está reinando, a gente sabe que é um reino pseudo, né? É falso, é fake, ele não existe no que diz respeito à condição de liderança por parte de Satanás, como Deus que ele acha que ele é.
né? Então, essa realidade satânica está presente. A Bíblia nunca negou isso em nenhum momento. Tanto no Velho quanto no Novo. Embora o Velho Testamento não fale tanto a respeito disso, né? Mas no Novo Testamento, quando se descortina esta realidade por causa da presença de Deus entre nós, por isso que quando Jesus andava, pela maneira como andava ali no mundo, as pessoas que estavam possessas, endemoniadas, já se lançavam aos pés de Jesus, e a voz que se fazia ouvir ali era exatamente aquela que a Bíblia deixou registrada, né? Quem és tu? O que está fazendo aqui nesse momento, né? Se afasta de mim, etc. e tal, né? Era o que o diabo dizia naquele momento, naquela hora, se lançava por causa da presença do Deus vivo ali na Terra, né? Então a realidade satânica existe, está presente. A gente não pode esconder isso, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que falar isso. Né? Outra coisa que faz parte também da essência deste ministério bíblico, pessoal, a graça do Evangelho. A gente não pode esconder isso. Então, o mérito da salvação não é humano. O mérito da salvação não é a obra humana, não é aquilo que eu possa fazer. O mérito da salvação não pertence a mim. Não sou eu que aceito, não sou eu que escolho a hora, não sou eu que, por estar fazendo tudo certinho, tudo certo, tudo maravilhoso, é então que chegou a hora de eu ser realmente de Jesus. Não. O evangelho, a pregação do evangelho, a graça do evangelho está em tudo aquilo que Jesus realmente fez por nós, graciosamente fez por nós. Então, é gratuito, quer dizer, Jesus pregou a si mesmo, Jesus se deu, Jesus morreu por nós, né, ressurgiu, e tudo isso, e o mérito de tudo isso é a pessoa dele, é ele mesmo, é um só, ele é o primogênito e unigênito, é nele e somente por ele. Então, a graça das boas novas, né, da pregação aí das boas novas, está em Cristo Jesus somente. Então, não tem essa de que o homem precisa primeiro melhorar para merecer Deus. Ele precisa de Deus, né? Precisa passar pela conversão, um novo nascimento, para experimentar, então, uma vida de santidade, uma vida em que ele possa glorificar, honrar a Deus, uma vida em que ele possa entender o que é, então, dominar o pecado. Ok? Então, a gente vai, mais à frente, mencionar um pouco sobre isso. E outro aspecto desse ministério bíblico, pessoal, a certeza da eternidade. Então, a eternidade existe? Existe. O céu existe? Sim. O céu não é uma condição espiritual. O céu não é uma condição mística, né, da mente da gente. O céu é uma condição espacial. Sim, ele existe, é um lugar. Jesus mesmo falou: olha, eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. É um lugar, um lugar onde a gente possa estar, né, ali fisicamente presente junto a Ele. Sim, com um corpo diferente. Na eternidade, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus hoje lá, né, da maneira como ele está. Mas esta eternidade existe. No mundo de hoje, isso não se prega, não se fala, porque todas as vezes que a gente fala da eternidade, de uma vida após a morte, né, as pessoas querem, vamos dizer assim, que a gente apresente resultados reais, né, práticos disso, evidências palpáveis de que existe vida após a morte. A certeza dessa eternidade só vai estar no coração daquele que realmente se rendeu aos pés de Jesus, daquele que foi transformado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Tá? Então, a eternidade existe. Agora, por que a gente tem que entender esse aspecto da certeza da eternidade como essência de um ministério bíblico pessoal? Porque, infelizmente, ainda existem pessoas crentes que têm dúvidas, né, a respeito da eternidade. Tanto que para algumas pessoas que já têm Jesus como Senhor e Salvador na vida, a gente às vezes pergunta para elas: olha, você tem certeza que se você morrer agora você vai para o céu? A resposta que elas dão para a gente é: olha, eu acho que ainda não, eu ainda tenho que passar por muita coisa para poder ir para o céu, eu ainda não estou tão bom assim para ir para o céu. E aí a gente pergunta: bom, mas então se você não vai para o céu, você vai para o inferno? Ah, não, para o inferno eu também não vou, também não sou tão ruim. Bom, então qual é a solução? Porque não existe meio termo. Então, tem pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, que professaram uma fé, que são membros de uma igreja reconhecidamente evangélicas, né? Que ainda não têm a certeza da eternidade, que ainda acham que não vão para o céu porque não merecem. Mas o merecimento da eternidade, da salvação, da certeza da eternidade, não é nosso, não está em nós, não está nas boas obras que fazemos,
mas está naquilo que Jesus fez para nós. Ele ressurgiu dos mortos para nos dar essa ressurreição, ok? Então, esses são princípios que a gente tem que levar em consideração. Então, se você não ajudar as pessoas a verem as suas histórias de uma perspectiva claramente bíblica, dentro desses aspectos que nós abordamos, né, uma perspectiva cristocêntrica, então o nosso ministério não vai fazer nada a não ser atirar superficialidades e princípios teológicos sobre a vida das pessoas, ok? Então a gente tem que levar em consideração aqueles princípios para abordar as pessoas, para fazer perguntas a essas pessoas. Então, chegar por uma pessoa e falar, você quer ser curada da sua doença? Porque o meu Deus vai cuidar disso. Isso não tem essência bíblica. Mas chegar para estas pessoas e falar, olha, você está em pecado, e só o meu Deus pode te livrar deste pecado, isso tem essência bíblica. Você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador e se ver livre do pecado, isso tem essência bíblica. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar um pouco a respeito disso, para saber como lidar com as pessoas, né, ou como falar com as pessoas, ou o que perguntar a essas pessoas a respeito daquilo que é importante biblicamente falando. Tá bom? Então a gente vai fazer uma pausa por aqui, né? Eu quero orar encerrando este segmento do estudo e depois a gente volta para o nosso grupo para nos despedirmos ali. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento do estudo da tua palavra. Muito obrigado. Queremos te agradecer, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor está nos preparando para pregar as boas novas da salvação, para falar do Senhor, para falar do teu perdão, do teu amor. E não tem como falar do Senhor, não tem como falar do teu amor, não tem como falar do teu perdão, se não experimentamos isso na nossa vida. E o Senhor já nos deu essa condição. O Senhor já nos trouxe a essa condição de vida nova. Somos novas criaturas, somos teus filhos nas tuas mãos. Então, abre os nossos olhos para esta realidade, ó Deus, que a gente possa viver com destreza, com humildade, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre nós e que a gente não tenha medo em nosso coração de poder ir às pessoas e de falar de quão grande é o Senhor. Maravilhoso Deus, um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus justo, um Deus que requer de nós um compromisso. E que, ó Deus, ao falar, a gente possa ser tão só, única e exclusivamente um instrumento nas tuas mãos. Que no momento certo o teu Santo Espírito vai agir ali conforme o teu querer, para que aquelas vidas, ó Deus, possam ser tocadas, quebrantadas, mudadas, como a nossa um dia o foi. Obrigado, Pai. Nos dê uma noite abençoada, nos dê um descanso, ó Deus, neste momento, e que a gente possa continuar crescendo em graça e comunhão diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.